Bem, a reflexão dessa noite, vamos falar sobre nosso grande Chico Xavier. E o tema Chico, simplesmente Chico. Por que simplesmente? De uma simplicidade tão grande, né? E como não foi simples fazer as pesquisas. Uma base que eu tive foi do livro de Ubiratã Machado, Chico Xavier, Uma Vida de Amor. Esse livro eu peguei emprestado aqui da biblioteca, tem aqui, vai ficar disponível depois lá, se alguém quiser pegar para ler. É um livro emocionante, conforme você vai lendo, tem um momento que você começa a chorar, o olho começa a encher de água e você tem que parar, respirar, relaxar e depois continuar lendo. E a vontade seria de começar a ler ele aqui e ir até o final dele, porque você, quando vai fazer uma pesquisa, você quer pegar os principais trechos, né? Mas tudo é principal, gente, aqui. Eu ficava lendo, isso aqui é legal, virava a página, isso aqui também é legal, mais uma página, nossa, isso aqui, quando você vai ver, eu acho que é melhor escanear o livro e passar aqui e a gente ficar a noite inteira falando sobre o Chico, né? Pena que não dá, nosso tempo é curto, né? Mas é um livro também que a gente poderia até fazer um estudo, muito, muito interessante mesmo. E conta as principais passagens de Chico Xavier. Então ele serviu como base, lógico também que peguei algumas informações da internet para simplificar ainda mais, para ficar mais fácil a exposição, que não é uma noite de estudo, mas sim de reflexão. Então a gente vai trazer algumas informações básicas e depois vamos ter uma continuação também, tá? Daqui 3 semanas, dia 23 de setembro, vai ter a parte 2, que é a continuação dessa reflexão. Mas vamos lá. Primeiro vamos refletir. Todos vocês já ouviram falar sobre Chico Xavier? Enquanto espíritas? Tem base, tem algum conhecimento básico da onde ele nasceu, da onde que ele veio, o que ele fez, o que ele era, da família dele? Já ouviram falar já em algum momento? Já? Então vou embora, gente. Mas que bom. É bom, então vamos relembrar. Para quem já viu, para quem já leu, né? Vamos relembrar, né? Através do filme dele, né? Tem o filme dele, né? O filme já explica bem, né? Mas que legal. Então vamos rememorar e vamos refletir. Então, Chico Xavier, fizeram um gráfico em homenagem a ele, né? Uma coisa sensacional, uma obra de arte, né? Lindo e maravilhoso. Teve amigos aqui que já estiveram lá, né, em Pedro Leopoldo já, né? Visitaram. Oi? Em Uberaba já, né? Chegaram a conversar com ele. Que bacana. Então vocês vão afirmar o que vai ter aqui, né? Com certeza. Indicações do filme, como já falaram, né? Chico Xavier. É um filme que vai falar sobre a vida dele, lógico, bem resumido, mas muito interessante, muito legal o filme. E outro também emocionante são As Mães de Chico Xavier. Quando a gente está conversando com alguém que não acredita em encarnação, reencarnação, em espírito, peça para assistir esse filme. Alguém também que tenha tido morte precoce na família, é um excelente filme de apoio, de base, para entender o que acontece. Então fica a dica desses 2 filmes: Chico Xavier, que vai falar sobre a vida dele, e As Mães de Chico Xavier. E se eu não estiver enganado, parece que vai ser lançado mais um filme sobre a vida de Chico, né? Parece daqui no final do ano, parece que estão produzindo, mas ainda não foi terminado. E o livro que eu acabei de apresentar para vocês, né, que é da biblioteca aqui, é só pegar para ler. Bem, há 119 anos atrás, na modesta cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, renascia
o apóstolo do amor cristão, que faria ao longo da sua existência de 92 anos a mais notável sementeira da fraternidade nos atormentados campos da vida humana do século XX. Então, ele nasceu há 119 anos atrás, nasceu então no ano de 1910. E nesse ano também, em outra parte desse mundo, nasceu uma pessoa também muito importante, que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Vocês sabem quem é? Nasceu no mesmo ano que Chico Xavier. Um de cada vez, gente. Alguém se recorda? Madre Teresa de Calcutá, mesmo ano que Chico Xavier. Dois ícones de humanidade e de amor. Chico Xavier espírita, né? Madre Teresa de Calcutá católica, né? Mas nasceram no mesmo ano. E diz que Chico teve a oportunidade de se encontrar com ela, e ele sentiu tamanha energia de bondade que aquela mulher tinha, todas as vibrações. Foi uma das maiores emoções do Chico Xavier. E aqui fala, né, sobre os atormentados campos da vida humana do século XX. Então a gente não está vivendo num momento atormentado, esse tormento já vem de longos tempos, né? Pedro Leopoldo fica praticamente na parte central do estado de Minas Gerais. Se alguém quiser agendar uma viagem para lá, fica no centro de Minas, né? Não peguei a quantidade de distância, mas deve dar em torno de uns 1.500 quilômetros por aí, né, Maria Teresa? Maria Luísa? Dá mais, né? Mas vale a pena se alguém for para aquele trecho, né? Fica próximo a Vespasiano, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas. E aí estão algumas imagens, né? A vista panorâmica de Pedro Leopoldo. Não é diferente de Jacarezinho, casas, árvores, pastos, né? A bela cachoeira onde Chico fazia alguns encontros e as suas meditações, né? E as suas orações. E Pedro Leopoldo devido a via férrea que foi levada para Pedro Leopoldo na época. Essa é a casa onde nasceu Chico, em 2 de abril de 2010, com 8 irmãos, tá? Uma família pobre. Vocês se lembram o que o pai do Chico fazia na época? Vendedor de bilhetes de loteria. Vai achando que só tem vale sorte hoje, já vem de muito tempo. Então o pai do Chico era vendedor de bilhetes de loteria. E a mãe católica, dona de casa, né? E assim nasce o pequeno Chico. Sua mãe, Maria João de Deus. Chico, aos 5 anos, perde sua mãe, ela desencarna. E olha a fé que essa mulher já tinha, católica, né? E o Chico, ele fala nesse livro aqui que ela, antes de desencarnar, ele já estava no lado da cama dela, né? Ela fala: se alguém falar que eu morri, é mentira, não acredite, vou ficar quieta, dormindo, e voltarei. Uma criança de 5 anos. Olha a luz que essa mulher possuía. Se alguém falar que eu morri, é mentira, não acredite, vou ficar quieta dormindo e voltarei. Bem, voltando para o Chico. Seu nome foi sinônimo e é de fidelidade ao dever. Fidelidade ao dever. Para que estamos aqui? Para ser fiéis a esse dever. Conseguimos? Não, estamos aprendendo.
Sua vida é um grande exemplo de disciplina. Nós temos Jesus como nosso modelo e guia, mas temos uma pessoa também próxima, que podemos até comparar a Jesus, que também é um grande exemplo de disciplina, de humildade, solidariedade e compromisso no bem. Muitas vezes, assim que eu iniciei a fazer as nossas reflexões, né, eu falava, nossa, se na época de Jesus a gente tivesse alguma coisa gravada de Jesus, tivesse áudio, né, ou até uma foto, alguma coisa, mas não tinha. E Chico está mais próximo da gente, teve gente aqui que teve vivência com ele, que maravilha, história para contar. E é recente, e até hoje é conhecido mundialmente. Foi eleito o melhor brasileiro dos últimos tempos pelo SBT. Ganhou do Ayrton Senna na primeira triagem. Então, é um exemplo. Enfrentou e venceu muitas lutas, desafios, perseguições e testemunhos desde a sua infância, que foi muito árdua e sacrificada. Todos vocês já assistiram Kardec, o filme, na Netflix? 2 vezes já, né? Também precisa assistir 2 vezes, já assisti uma já. Assistiram também? Ainda não? Vale a pena. Kardec teve muita perseguição, não teve? Para a época. Como foi sofrido, né? E ali não colocaram nem a mais nem a menos, foi o que ele passou. Imagine Chico Xavier numa cidade extremamente católica, com essa atividade que ele tinha. O quanto ele sofreu, o quanto ele passou, e aí que entra o livro, né? Dá vontade de trazer todas as histórias do livro para cá para a gente apresentar. Mas aí eu vou deixar essa interrogação no ar para vocês pesquisarem o quanto ele sofreu. Mas um marcante que eu achei muito interessante foi a convivência depois do desencarne da mãe dele com a melhor amiga da mãe dele, melhor amiga, a madrinha dele. Porque quando ela desencarnou, o pai de Chico não teve condições de ficar com os 9 filhos dentro de casa. O que aconteceu? Fulano, você vai ficar com um, Ciclano, você vai ficar com outro, meu amigo, e distribuiu os irmãos, que ele não tinha condições de criar os irmãos. E o Chico foi parar na casa da adorável madrinha, mas infelizmente de adorável não tinha nada. E ainda mais com o Chico, com as percepções que ele já começou a ter, né, as sensações que ele tinha, as coisas diferentes que ele falava, e o quanto ele sofreu. Ela falava que o Chico era um menino do demônio, do diabo. E todo dia, durante 2 anos, quase 2 anos, ele já acordava e já se preparava. Antes do meu café eu tenho que tomar uma surra, para depois tomar o café. Então não teve um dia que ele ficou sem tomar uma surra antes do café da manhã. Ele já acordava apanhando e recebendo tudo quanto era nome, xingado, humilhado. E o que aconteceu dentro do livro, né? O irmão do Chico teve uma queda, machucou o joelho e não sarava aquela ferida. E aí na época, né, apesar de ser uma cidade católica, né, tinha os curandeiros da época, e foram procurar uma curandeira. E aí a curandeira receitou: tem que pegar uma criança e tem que lamber a ferida durante 3 sextas-feiras. É um absurdo, mas se a gente for ver em alguns lugares, isso existe até hoje. Tem gente que indica isso e tem gente que faz. Eu já ouvi casos onde eu morava em São Paulo, que uma criança ficou cega com urina e fumo no olho. Estava com o olho inflamado, foi no curandeiro, o curandeiro mandou misturar a urina da criança com fumo de palha. E a criança terminou ficando cega. Tá, mas aí, então quem seria a criança que ia lamber a ferida da outra? Pequeno Chico. E aqui é um relato dele no livro.
durante 3 sextas-feiras seguidas, em jejum, tive de fazer aquela coisa horrível. Fechava os olhos e pedia forças ao espírito de mamãe, e começava a lamber a perna do menino. Foi duro. Na hora, tive muita raiva da minha língua não ser maior, para acabar com o suplício. Mesmo assim ele não pediu humor, né? Mesmo nessas situações, né? Felizmente, a danada da ferida começou a sarar na 3ª sexta-feira, e eu não precisei fazer mais aquilo, e pedi para minha mãe para dar um jeito de ninguém mais ter ferida, pelo menos em Pedro Leopoldo. E aí você chora, você ri, né? E ele narrando isso aqui, né? E aí fica sendo inesquecível do livro. Quem assistiu, do livro não, perdão, do filme. E olha a carinha do irmãozinho, né? Com uma dó do Chico, né? Esse é o irmão adotivo dele. Olha pelo que o Chico teve que passar na sua infância, além da humilhação com a madrinha. Começou a trabalhar aos 8 anos de idade, numa fábrica, pequena fábrica de tecido. Depois, empregou-se como balconista de um mercadinho, frequentado por alcoólatras que o irritavam. Ele tinha prazer em trabalhar, mas uma das coisas que ele não tinha o maior agrado era de servir bebida alcoólica às pessoas que frequentavam o bar. E ele falava isso: eu tenho que trabalhar tudo, mas ficar servindo para é droga, né? Ficar servindo droga para os outros, ele não tinha o mínimo de prazer de fazer isso. Até que, após conseguir uma vaga de limpador de chão no Ministério da Agricultura, se tornou funcionário público como limpador de chão. Isso eu confesso que eu não sabia. Foi trabalhar como limpador de chão no Ministério Público. Algo digno, a gente necessita de pessoas. Você mandou a conversa aqui, a gente necessita de pessoas que façam limpeza, pessoas que façam coleta. Essas pessoas deveriam ser bem gratificadas, né? E olha lá, Chico, como limpador de chão no Ministério da Agricultura. Aqui é uma foto extraída quando ele trabalhava no armazém, né? E os desafios que ele teve. Então, retomando, sofreu perseguições, principalmente da Igreja Católica, zombarias. Então, desde criança, ia para a escola, os amiguinhos chamavam ele de louco, chamavam de doente. Naquela época não existia bullying, né? Então, calúnias, traições, os falsos amigos, né? O fizeram sofrer intensamente, mas não o impediram de prosseguir lúcido e sem medo. E muitas vezes a gente vive chorando, né? Qualquer coisinha, qualquer decepção, um amigo falou uma mentira pra gente, a gente fica sabendo, aí acaba o mundo pra gente, né? E não é só o mundo, acaba a fé, acaba a esperança, acaba o amor, acaba tudo, né? Eu não vou confiar mais em ninguém, ser humano, não, prefiro morar com meus cachorros do que viver com gente, e assim em diante, né? Soube ser amigo carinhoso de todos que buscaram em suas aflições, até mesmo essas pessoas que zombavam dele, que caluniaram, que traíram. Ele sempre soube ser amigo carinhoso, sempre recebia as pessoas de forma amigável, sempre. Jamais se afastou da sociedade sem contaminar-se com seus vícios e caprichos. Mais uma coisa, ele não teve, mesmo com o advindo da mediunidade dele, com o preparo de trabalhar com a doutrina espírita, ele não se afastou. Vem um exemplo aqui: eu sou espírita, tenho que me afastar de tudo. Não tem necessidade. Eu tenho que evitar a contaminação. E sobre isso vamos ter até uma palestra dia 30 do Simões, né, que vai falar sobre vícios,
consequências físicas e espirituais. E ele soube lidar com isso aqui. E para a vida que ele teve, poderia ser, para hoje, né, uma criança com grandes distúrbios psicológicos, né? Desde que se tornou espírita, em 1927, quando ele tinha 17 anos de idade, até a sua desencarnação, em 2002, foram 75 anos de labores fecundos em nome de Cristo. 75 anos. E a gente, como que a gente está nessa trajetória? Eu não vou nem falar que eu tenho vergonha, mas tem gente que já está há 40 anos, mais de 40 anos, né? Nessa caminhada, né? E Chico, 75 anos. Em pleno nevoeiro da ignorância espiritual que vitima a humanidade, fez brilhar a luz do Evangelho com exemplos grandiosos, irradiando o verdadeiro cristianismo para incontáveis corações. E o Espiritismo não era tão divulgado na época como é divulgado hoje. Hoje nós temos o Sr. Google aí que você coloca, você fica sabendo o que você quiser. Naquela época não tinha, né? Sem contar as pressões, os preconceitos e tudo mais. E aí a gente pergunta, mas tá, como que ele conseguiu se tornar espírita para uma época dessa, né? Vamos ver por quê. O encontro de Chico com a doutrina espírita em 1927, Chico era um rapazinho, já estava saindo da sua adolescência. A sua irmã mais nova, Maria da Conceição, caiu gravemente doente. Tinha violentos acessos de loucura. Os espíritas diziam que se tratava de um caso de obsessão. Tratada por diversos médicos, não apresentava nenhum sinal de melhora. E assim, acabaram aceitando o oferecimento de um casal de médios, Hermínio e Carmen Perácio, e graças a essa obsessão, a família Xavier começou a trabalhar intimidade com o Espiritismo. Já a família de Chico Xavier, aos 17 anos, lembrando que antes disso ele já recebia comunicação, já conversava já com a mãe, com o espírito da mãe dele, inclusive o espírito da mãe dele que acalmou ele nesse grande, que fez ele conseguir superar esses desafios, principalmente com a madrinha dele, que criou ele, e a partir daquele momento ele apanhava e não chorava, aí que a madrinha ficava mais com raiva ainda e falava que ele estava com o diabo no corpo. Então a mãe dele sempre deu apoio para ele, antes desses 17 anos. Já começava a acontecer alguns fenômenos de médiuns. Na escola ele já começava a psicografar e não conseguia ter domínio ainda, que não sabia o que estava acontecendo. E assim, Chico e a família dele entram para a doutrina espírita. Aqui é o pessoal que ia lá, né, frequentar lá aqui deve ser Uberaba, né? Que agora Uberaba eu não cheguei a pegar essa parte, mas acredito que seja Uberaba. Mas a quantidade de pessoas que faziam visita lá no lar dele, na casa dele, no centro espírita dele, para consultas. E ele sempre atendia com um sorriso no rosto. Durante 75 anos foi assim. Naquele ambiente de extrema simplicidade do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em 8 de julho de 1927, recebi a primeira mensagem de 17 páginas explicando passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fixando as bases de sua missão evangelizadora. E aí está o Centro Espírita, um ambiente bem simples, né? As cadeiras, mesas, a plaquinha lá, né? Centro Espírita Luiz Gonzaga, Caminhos de Luz. Além da mãe, o Chico ele teve um grande aliado. Então, se lembra aquela cachoeira que eu mostrei nos slides anteriores? Ou nas lâminas, né? Chico vai ter seu encontro com seu mentor, que é Emmanuel, seu abnegado protetor, que só se apresentou para ele, a sua mediunidade,
em 1931, 21 anos depois do seu nascimento, 4 anos após a dedicação dele, já junto com a doutrina espírita. E aí se começaram os trabalhos, né? Além do que ele já fazia. A primeira obra, não conheço, vou precisar estudar. Pode falar, Maria Luísa. Poesias escritoras da fase romântica, por isso chama para casa da leitura. Sim. E Autenticado, por todos autenticados. A assinatura e o estilo Da escrita. a rima, Tudo comprovado. Então, Parnaso de Além Túmulo, editada em 1932 pela Federação Espírita Brasileira, torná-lo conhecido em todo o Brasil, marcando o início de sua rica trajetória na psicografia, que só cessaria com seu retorno às luminosas esferas das almas redimidas. Ele se tornou dedicado e submisso, entregou-se conscientemente a centenas de espíritos superiores que, por suas mãos mágicas, escreveram mais de 400 livros, cujos milhões de volumes esclarecem e sustentam a fé da comunidade espírita em todo o mundo. É uma referência mundial. E um dos livros mais vendidos deles é O Nosso Lar, né? Eu não sei se foram 2 milhões ou 20 milhões de exemplares, já vendido no mundo inteiro. E detalhe, doou todos os direitos autorais de seus mais de 400 livros, que venderam e ainda continuam sendo vendidos, para instituições de caridade. E ele poderia ter ficado rico, né? Uma conta bancária enorme, mas preferiu o quê? A simplicidade. Sempre a simplicidade. Eu me recordo, nos anos 90, não me lembro se é 90, tinha um programa no SBT que era do Gugu, Augusto Liberato. Augusto Liberato foi fazer uma visita lá onde ele morava, né? E aí ele queria imobiliar toda a casa do Chico, dar cama nova. Ele achava um absurdo o Chico dormir naquela cama simples. O Chico não aceitou. Tem não me lembro agora, não me recordo bem, mas parece também que tem um trecho no filme que uma mulher dá um relógio, algum diamante para ele, né? Alguma coisa assim, né? Ele não aceita. Aí depois de muito esforço ele aceita, mas imediatamente já faz a doação para as casas de caridades. Foi um homem muito rico, mas de riqueza interior. Nunca usou um só centavo do dinheiro que arrecadou, nem um centavo. Cada livro foi doado para uma instituição de caridade. Cada livro. Chico sempre viveu de seu salário, como um trabalhador e depois como aposentado. E com certeza não foi um salário, mesmo sendo funcionário público, pelo ofício, com certeza não era um salário alto, mas conseguiu viver dignamente. Viveu como morreu, modestamente, simplesmente Chico Xavier. Além de tudo, dos desafios que teve, né, com a população, com a sociedade e tudo mais, com o clero, ele teve problemas também orgânicos. Sofreu de moléstia de pelo, que é a doença de Chagas, da doença de São Guido, tremedeira, afeta o sistema neural. Teve hérnia estrangulada, que poderia ter morrido pelo estrangulamento, desencarnado. Operou-se da próstata. Sofria de catarata e de angina.
Porém, jamais lhe faltou a paz interior e a felicidade de servir. E com quantos anos esse homem morreu? Desencarnou, perdão. 92 anos. Com tudo isso aqui. E muitas vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça, né? Já acha que vai morrer, né? Sem contar as histórias dele com o Emmanuel, né? Ele achando mesmo que ia morrer também, que de vez em quando ele era meio delicado, né? Não delicado, mas manhoso, né? E Emmanuel, vá trabalhar. Tem a história do olho, né? Ah, eu estou com problema no olho. Ah, tá, mas e o outro olho, como tá? Ah, o outro olho tá bom. Continua trabalhando. Mas ele também era duro. Ele, com o gigante deitado também, ele pegava no pé. Da mesma forma que Emmanuel pegava no pé dele, com o gigante deitado também ele pegava. A gente pode até, uma reflexão futura, trazer também a história do gigante deitado, né? O amor. Aqueles que conviveram com Chico afirmavam que sua presença iluminava, acalmava e tranquilizava. Mesmo os que não os conhecemos pessoalmente, os sentimos como amigo. Gente, celular na palma da mão, YouTube, põe Chico Xavier. Assistam um programa dele que ele apresentou no Pinga Fogo. É de arrepiar. Aí está a energia que esse homem passa. E deixou um convite para a gente, que dentro das nossas possibilidades, vivemos como Ele, servindo e amando para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Não é fácil, gente. Isso a gente sempre fala aqui. Não é fácil. Mas deixou sempre esse convite. Que dentro das nossas possibilidades, vivemos como Ele, servindo e amando para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Está aí a entrevista que ele deu no programa, a simplicidade que ele teve. Só entrar no YouTube que tem a íntegra do programa. E até o seu desencarne, ele pediu a Deus que o dia que ele partisse, que se poderia ser num dia que os brasileiros estivessem animados, estivessem alegres, estivessem contentes. E o Brasil é o país do futebol, né? Como dizem por aí afora, né? Desencarnou quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Desencarnou nesse dia. E o Cafu, né, teve até um problema semana passada com o filho dele, desencarnou, né, com 30 anos, ataque cardíaco, né, recentemente. Mas lembrando, alegria e luto no mesmo dia. Um beijo de amor celeste na face do Brasil. E a gente continua. Muito obrigado.